Olá, meus queridos alunos. Na aula de hoje nós iremos falar sobre a Primeira Guerra Mundial, 1914 e 1918. Causas da Primeira Guerra Mundial. Conflito de interesses imperialistas. O que vem a ser isso? A Alemanha e a Itália, países que só ficaram uma nação livre, independente, soberana, só no final do século XIX, 1870 a 1871, período da sua unificação. Então, esses países começaram tardiamente a procurar territórios na África e na Ásia. Isso vai acarretar o quê? Um conflito de interesses imperialistas. O problema da Alemanha e da Itália procurar territórios tardiamente é que a maioria desses territórios já pertencia a países como Inglaterra, França, Portugal, Holanda, Espanha. Nisso vai gerar esse conflito chamado de Primeira Guerra Mundial. Observando o mapa da partilha da África e da Ásia, podemos ver que a Alemanha e a Itália têm pouquíssimas terras nesse território. Daí, eles vão querer invadir novos territórios, que vai dar o conflito de interesses imperialistas, causa principal da Primeira Guerra Mundial. Como se deu o rompimento do equilíbrio europeu? Unificada em 1870, a Alemanha ela vai tardiamente entrar na produção industrial, mas em um pouquíssimo espaço de tempo ela vai superar a produção de aço francesa e no final do século XX ela vai bater de frente com a hegemonia da Inglaterra na produção industrial. Isso vai gerar esse conflito comercial e industrial entre Inglaterra contra a Alemanha. Principais rivalidades imperialistas. Anglo-alemã. A origem dessa rivalidade foi a competição comercial e industrial entre Alemanha e Inglaterra. Rivalidade franco-alemã. Na França, o antigermanismo estava presente nas escolas, universidades e ruas. O motivo? A derrota da França na Guerra Franco-Prussiana para os alemães, onde a França perde a região da Alsácia-Lorena, rica em minério de ferro e carvão. Rivalidade austro-russa. A Rússia desejava controlar o Império Turco-Otomano a fim de obter uma saída para o mar Mediterrâneo e também controlar a Península Balcânica. O nacionalismo foi a segunda causa da Primeira Guerra Mundial. O que é o nacionalismo? É uma ideologia que defende uma nação livre e soberana. Então os países europeus usaram o nacionalismo como pretexto das invasões imperialistas. Daí ele está presente como segunda causa. Vamos ver aqui três causas nacionalistas: o pan-eslavismo, o pan-germanismo e o revanchismo francês. Pan-eslavismo, liderado pela Rússia, que queria uma saída para o mar Mediterrâneo e queria formar um país com todos os povos eslavos. Daí a ideia de invadir outros territórios. Pan-germanismo, liderado pela Alemanha, ela queria anexar vários territórios que tivessem origem germânica, daí o nome pan-germanismo. Revanchismo francês. Com a derrota da França para a Alemanha em 1870 e a perda de uma região rica em minério de ferro e carvão, a Alsácia-Lorena, ficou engasgado na garganta dos franceses um sentimento de revolta. Isso vai gerar nas escolas, nas ruas, nas fábricas, em todas as esquinas da França, um sentimento nacionalista que vai gerar também a Primeira Guerra Mundial. Vocês estão vendo aqui nessa foto a revanche contra os alemães. Era relembrada constantemente nas escolas e em revistas especializadas no assunto. Políticas de alianças. Estamos vendo aqui no mapa a Tríplice Entente, formada pela Rússia, França e Reino Unido. E a Tríplice Aliança, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Lembrando que em 1915 a Itália ela vira de lado, ela passa para a Tríplice Entente porque os países da Entente prometem territórios para a Itália na África. Então ela vai passar a lutar do lado da Tríplice Entente a partir de 1915. Como podemos observar, aqui está o Império Austro-Húngaro
que pertencia à Tríplice Aliança, Alemanha, Itália e o Império Austro-Húngaro. Vamos falar agora da paz armada. Foi um período em que os países europeus não estavam em guerra, mas estavam fabricando novas armas, serviço militar obrigatório e esperando uma suposta guerra, daí o nome paz armada. Outra região disputada pelos países imperialistas foi o Marrocos. Por quê? Porque era uma região estrategicamente situada no norte da África, rica em comércio. Então, em 1904, França e Inglaterra assinaram um acordo que estabelecia o seguinte, que a Inglaterra ficaria com o Egito e a França com o Marrocos. Isso vai acarretar o quê? Insatisfação por parte da Alemanha, que vai o quê? Reivindicar parte desse território. Isso vai ser decidido na Conferência de Algeciras, só em 1906. A partir dessa conferência, a Alemanha e França passam a ter controle do Marrocos. Só que em 1911 a Alemanha passa a pedir mais direitos, fazendo com que a França cedesse uma parte do Congo francês para a Alemanha, para não causar a guerra. O ponto principal para a eclosão da Primeira Guerra Mundial foi a Península Balcânica. Vamos ver por quê. Aqui está o mapa dos Balcãs, onde tinha o Império Austro-Húngaro e tinha a Sérvia. Então, a Áustria queria o quê? Expandir territórios junto com a Alemanha, e a Sérvia tinha o nacionalismo. Então, o que é que vai acontecer? O Império Austro-Húngaro toma uma parte, se apodera do território da Bósnia-Herzegovina. Isso vai causar o quê? Um conflito entre a Áustria e a Sérvia. O estopim para dar início à Primeira Guerra Mundial. No dia 28 de junho de 1914, foi assassinado o herdeiro do trono austríaco, Francisco Ferdinando, e sua esposa. O assassino era participante de um grupo chamado Mão Negra, de uma seita chamada União ou Morte, da Sérvia. Então a Sérvia ela foi culpada pelo assassinato. Com isso, a Áustria vai declarar guerra à Sérvia. A Alemanha vai apoiar a Áustria e a Rússia vai apoiar a Sérvia. Depois entra no conflito a França, depois a Inglaterra. Estava começando a Primeira Guerra Mundial. Começo da guerra. Guerra de movimento. O que vem a ser isso? Movimentos das tropas rapidamente para o combate. Durou de agosto a novembro de 1914. Ofensivas alemãs. A Alemanha, através do Plano Schiff, que consistia em atacar primeiro a França, concentrar suas forças ao ataque à França, para depois atacar a Rússia. Então, para invadir o território francês, a Alemanha passa pela Bélgica, tirando esse país da neutralidade. O que salvou a França do ataque alemão foi a Batalha do Marne de 1914. Vamos observar o mapa da Primeira Guerra Mundial. Estamos vendo aqui forças centrais: Alemanha, Império Austro-Húngaro e Império Turco-Otomano. Forças da Entente: França, Inglaterra, que é o Reino Unido, e a Rússia. Maiores ofensivas das forças centrais, aqui as setinhas verdes, e maiores ofensivas dos alinhados, as setas laranjas. A segunda fase da Primeira Guerra Mundial é chamada Guerra de Trincheiras, que eram grandes buracos na terra, onde os soldados passavam meses lutando dentro desses grandes buracos. Daí o nome Guerra das Trincheiras. Os soldados precisavam ser ágeis e rápidos nas investidas contra o adversário. Os retardatários não tinham uma segunda chance, acabavam atingidos pelos tiros inimigos. Em junho de 1915, o tanque de guerra foi inaugurado na Inglaterra, uma novidade na Primeira Guerra Mundial. Nessa guerra também foi usado gases tóxicos, metralhadoras e granadas. Os aviões eram biplanos e carregavam 3 tripulantes, armados com metralhadoras e bombas. Outro tipo de arma aérea era o dirigível, usado para bombardear cidades com o objetivo de abalar a moral das populações.
Outros armamentos: lanças-chamas, submarinos e encoraçados. Em 1915, a Itália rompe com a Alemanha e alia-se à Tríplice Entente. Por quê? Porque foi prometido territórios na África para a Itália. Daí o motivo de mudar de lado, ou seja, virar a casaca para a Tríplice Entente. Declarações de guerra, 1916. 9 de março, Alemanha a Portugal. 15 de março, Áustria-Hungria a Portugal. 27 de agosto, Romênia a Áustria-Hungria. 28 de agosto, Itália a Alemanha. E a Alemanha a Romênia. 30 de agosto, Turquia a Romênia. E 1º de setembro, Bulgária a Romênia. No início de 1917, a Alemanha decidiu adotar a guerra submarina. Qualquer navio encontrado em águas territoriais inimigas seria afundado. No dia 7 de maio, um submarino alemão torpedeou o navio de passageiros inglês Lusitânia, na costa irlandesa, provocando a morte de 1.198 pessoas, entre as quais 128 cidadãos norte-americanos, o que serviu de pretexto para a entrada dos Estados Unidos na guerra em 1917. Os Estados Unidos haviam emprestado dinheiro à Tríplice Entente. Então a participação dele era só o quê? Fornecer material médico, alimentos e material bélico em forma de empréstimos. Mas como a Tríplice Entente estava perdendo a guerra, a saída foi inventar um pretexto para recuperar o dinheiro que havia sido emprestado. A solução foi clara: ou entrar na guerra, ou a Alemanha se tornaria a potência mundial. Os Estados Unidos, se não tivesse tomado essa decisão, talvez não seria hoje a potência mundial que é. Então a medida deu certo, usou também uma forma de nacionalismo, usou os soldados para entrarem na guerra, e os Estados Unidos, ao entrar em 1917, consegue dar uma reviravolta na guerra e derrotar a Alemanha e vencer a favor da Tríplice Entente. Depois da entrada dos Estados Unidos, houve várias declarações de guerra contra o Império Austro-Húngaro e a Alemanha. 6 de abril, Estados Unidos e Alemanha. 7 de abril, Cuba e Panamá, a Alemanha. 27 de junho, Grécia, a Alemanha. Áustria, Hungria, Bulgária e Turquia. 22 de julho, Sião, a Alemanha e a Áustria-Hungria. 4 de agosto, Libéria, a Alemanha. 14 de agosto, China, a Alemanha e a Áustria-Hungria. 26 de outubro, Brasil, a Alemanha. 7 de dezembro, Estados Unidos, a Áustria-Hungria. 10 de dezembro, Panamá, a Áustria-Hungria. E 16 de dezembro, Cuba, a Áustria-Hungria. O Brasil, também seguindo os Estados Unidos, entrou na Primeira Guerra Mundial quando teve seu navio Paraná afundado pelos alemães. Em 1918, a Rússia assina o Tratado Brest-Litovsk e abandona a guerra, porque estava participando de uma guerra civil, ou seja, russos contra russos, a chamada Revolução Russa, liderada por Lenin. Então, a Alemanha, se aproveitando desse acordo, ela avança suas tropas para a parte ocidental e começa novamente a Segunda Guerra de Movimento. Com o recomeço da Guerra de Movimento, os alemães foram derrotados na Segunda Batalha do Marne. Logo depois, em novembro de 1918, o Kaiser Guilherme II renuncia e vai se refugiar na Holanda, dando fim à Primeira Guerra Mundial com a vitória dos aliados. Ou seja, países da Tríplice Entente com a ajuda dos Estados Unidos da América, que entrou para resolver a guerra. O novo governo social-democrata da Alemanha assinou o Armistício de Copenhague, dando fim à Primeira Guerra Mundial. Os Tratados de Paz. Encerrado o conflito armado, os países vitoriosos se reuniram na França, no Palácio de Versalhes, para definir o mundo pós-guerra. Estava presente o presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, o presidente da Inglaterra, Lloyd George, e o presidente da França, Georges Clemenceau. Eles estavam reunidos para justamente definir o futuro da Alemanha, que foi considerada a causadora principal da Primeira Guerra Mundial. No mesmo ano, os representantes fizeram também o Tratado de Saint-Germain, que desmembrou o Império Turco-Otomano, formando países como a Tchecoslováquia, a Iugoslávia, a Polônia e a Hungria.
Com a Hungria foi assinado o Tratado de Trianon, com a Bulgária o Tratado de Neuilly e com a Turquia o Tratado de Sèvres. O Tratado de Versalhes. Segundo esse tratado, a Alemanha ficaria apenas com 100 mil homens no seu exército, perdeu parte do seu território, perdeu a região da Alsácia-Lorena, perdeu os territórios na África e teve que pagar pesados impostos aos vencedores. Por esse tratado, a Alemanha se sentiu prejudicada e foi culpada pela guerra. Isso vai gerar um sentimento que logo mais tarde vai gerar uma das causas da Segunda Guerra Mundial. Em 1917, a situação se complicava para os alemães. A falta de alimentos levou a população de Berlim a fazer suas hortas nos próprios jardins da cidade. As crianças que acompanharam o retorno das tropas alemãs, mesmo derrotadas, a Berlim, não escondiam a alegria provocada pelo fim da guerra. O armistício que pôs fim à guerra foi assinado por autoridades alemãs no interior do vagão que servia como posto de comando alinhado, na localidade de Repondes, na França. A ilustração mostra a delegação dos aliados. Fundo Ludendorff para os soldados mutilados. O cartaz da propaganda alemã apelava para a triste herança da guerra, com seu saldo de mortos e feridos, territórios destroçados e antigos ideais abalados. Devido à miséria que reinava, alguns oficiais alemães esmolavam pelas ruas de Berlim. Europa após a Primeira Guerra, divisão política. Logo após a Primeira Guerra, vamos ver agora no mapa como ficou o mapa da Europa depois da Primeira Guerra Mundial. Finlândia, Letônia, Estônia, Lituânia, Polônia, Tchecoslováquia, Áustria, Hungria e Iugoslávia. E a Irlanda, Estado Livre da Irlanda. Então o mapa mudou. A Europa, que tinha dois impérios, agora se formou outros países, né? Então, quando a Rússia também saiu da guerra, ela perdeu o território desses países, da Estônia, da Letônia, Lituânia e da Polônia. Consequências da Primeira Guerra Mundial. Primeiro, morte aproximadamente de cerca de 13 milhões de pessoas e 20 milhões de mutilados. E a formação da Liga das Nações. O que vem a ser isso? A Liga das Nações ela foi formada para, em caso de uma Segunda Guerra Mundial, não deixar isso acontecer. Mas a Liga das Nações já nasceu falha. Por quê? Porque teve falta de legitimidade. Os Estados Unidos não participou. Por quê? Por conta dos 14 pontos do presidente Wilson, que queria uma paz honrosa para a Alemanha, e não foi aceito. O que ficou foi o Tratado de Versalhes, que deixou a Alemanha arrasada e como a principal causadora da Primeira Guerra Mundial. Também não teve a participação da própria Alemanha derrotada pela guerra e também da Rússia, que estava na Revolução Comunista de 1917. Também teve como consequência o que? Vocês vão ver a ascensão dos Estados Unidos. Ou seja, quando os Estados Unidos resolvem entrar na guerra para salvar o dinheiro que havia emprestado para a Tríplice Entente, o que é que vai acontecer? Ao ganhar a guerra em favor dos aliados, os Estados Unidos vai se tornar depois a primeira potência mundial. Outra consequência interessante que vocês vão ver aí no quadro é o aparecimento do nazismo e do fascismo. Então todas essas foram as consequências da Primeira Guerra Mundial. Se você gostou dessa aula, dê o seu like e se inscreva no canal.